Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai resolver o exercício 13. No exercício 13 diz o seguinte, ó. O gráfico representa o diagrama de fases de uma determinada substância. Então você tem aqui, ó, pressão no eixo Y, temperatura no eixo X. Você tem aqui um diagrama de fases, certo? Se você lembrar bem, antes de você ler a questão, tá? Se você lembrar bem, no diagrama de fases, ó, você tem aqui a fase do sólido, aqui vai ser a parte líquida e aqui vai ser a parte de vapor. Show? Belezinha? Então, ó, da análise do gráfico, conclui-se que... Então, ele quer saber qual é a opção correta aí, tá? Então, vamos lá. Aumentando a pressão e mantendo a temperatura constante em T1, ocorrerá a vaporização da substância. Será, pessoal, que vai ter? Repara só, ele está falando que se eu aumentar a pressão, ou seja, desse ponto aqui, ó, se eu aumentar a pressão, eu vou para cima, né? Então, se eu for para cima, mantendo a temperatura constante, então eu não vou mexer aqui no eixo X, tá? Eu só vou para cima. Ocorrerá a vaporização da substância? Negativo, certo? Desse ponto que está aqui, ó, ele vindo para cima, ele não muda de estado físico, certo? Então, essa aqui está errada. A letra A está errada. Letra B. A temperatura T3, que é essa aqui, é possível liquefazer a substância? Negativo. Na temperatura T3, ó, repara, o gráfico da fase líquida, ele termina antes desse ponto. Então aqui, ó, você não tem liquefação, tá? Letra C, então a letra B aqui também está errada. Letra C, sob pressão do ponto triplo e temperatura T0, a substância apresentará pelo menos a fase líquida. Ora, errado de novo, né? Se você observar aqui, ó, no ponto de temperatura, a pressão, sob pressão do ponto triplo, então a pressão do ponto triplo é nesse ponto, certo? E temperatura T0, a substância apresentará pelo menos a fase líquida negativo, né? Se você observar aqui, ó, ela está abaixo da linha de mudança do estado físico do vapor para o líquido, certo? Ela está abaixo, o ponto triplo está abaixo, ó, repara só. Eu botei esse pontozinho aqui, ó, a marcação está abaixo, então a letra C também está errada. Por eliminação, a resposta correta vai ser a letra D, mas vamos ver o que ele fala. Ó. Com pressão mantida constante em P1, opa, P1 está aqui, se eu manter essa mesma pressão, e variando a temperatura de T1 a T2, a substância sofrerá duas mudanças de estado. Bom, a gente já sabe que a letra D está correta, né? Mas vamos analisar aqui o que ele está falando para a gente. Então, ó, se eu mandar aqui da temperatura a pressão P1, então a pressão P1, então vai estar nessa linha a pressão P1, certo? Variando de T1 até T2, então ele vai vir, ó, desse ponto, certo? Vai vir nesse sentido, de T1 até T2. Então até esse ponto aqui, ó. Então repara, a substância sofrerá duas mudanças de estado físico. Sim, correto, ó. Ele estava aqui no sólido, aí quando ele cruza a linha nesse ponto ele vira líquido, e aí quando ele cruza a linha de novo ele vira vapor. Então ele muda de estado físico duas vezes, né? Na pressão P1 mudando a temperatura do ponto 1 ao ponto 2, beleza? Espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Grande abraço!